Boa noite a todos, bem-vindos a esse Debatendo com a PECI. Meu nome é Eliane, eu sou enfermeira, sou mestre pelo Programa de Saúde do Adulto pela Escola de Enfermagem da USP, doutora em enfermagem pelo Programa de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, sou enfermeira do controle de infecção hospitalar do Hospital de Clínicas da Unicamp e quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e a presença de todos vocês. Eu vou apresentar as nossas debatedoras hoje. Hoje a gente tem uma parceria fantástica aqui com a SOBEC. Esse Debatendo está sendo feito com o apoio da SOBEC, que nos auxiliou, inclusive, na divulgação desse Debatendo, porque é um tema de muito interesse na área de enfermagem em centro cirúrgico e CME. O tema do nosso Debatendo é processamento de implantes e moldes personalizados, construídos por impressora 3D. É uma grande dúvida, um grande desafio na área de centro de material e de centro cirúrgico, e queria dar as boas-vindas a todos vocês. Eu vou apresentar a Lígia, que é uma das nossas debatedoras. A Lígia é coordenadora de pesquisa em enfermagem e práticas assistenciais do Hospital Samaritano, do Grupo América Serviços Médicos, é mestre e doutora em doenças tropicais pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, é membro do Grupo de Pesquisa de Políticas Públicas e Tecnologias em Prevenção de IRAS, PETIRAS, da Escola de Enfermagem da USP, é vice-presidente da Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar, a APECI, e também do Grupo de Gestão da Rede Brasileira de Enfermeiros para Enfrentamento da Resistência aos Antimicrobianos. Bem-vinda, Lígia. E eu vou apresentar também a Larissa, que é a nossa grande representante aqui da SOBEC, parceira nossa, Lígia Gaines Timóteo Cavazin. Ela é enfermeira especialista em prevenção e controle de IRAS, é bacharel em Direito, é membro da diretoria da SOBEC, é diretora do Comitê de OPME da SOBEC e é coordenadora do CME, Suprimentos e Consignados do Centro Cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês. Então, eu gostaria de agradecer muito a SOBEC por essa parceria e queria agradecer também aos patrocinadores que fazem com que esses debatendos sejam o sucesso que sempre nos apoiando, a CNPH, que tem grandes marcas, né, aos seus cuidados, como a Aro, a Desinfecto Total, Purell, Gojo, Dual Cap, Bovo e TeraWorks. Então, a gente agradece muito a CNPH por essa parceria de sempre. Passo a palavra, então, à Lígia, que vai apresentar as palestrantes. Muito obrigada. Obrigada, Eliane, pela apresentação. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, a mais uma edição do nosso Debatendo com a PECI. Nós estamos muito felizes, né, de estar conectados com vocês essa noite. Então, como ele já mencionou, o tema do Debatendo é processamento de implantes e moldes personalizados construídos em impressoras 3D. E para iniciar, né, a nossa noite quente, literalmente, que vai ser quente também em relação às discussões, eu chamo a professora Kazuko Graziano para falar dos conceitos e aplicações de materiais impressos em 3D e desafios no seu processamento. A professora Kazuko é enfermeira, mestre e doutora pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, pesquisadora, docente do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica também da Escola de Enfermagem desde 1986. Atualmente é professora titular sênior, recebeu o título de professora emérita do Departamento de Enfermagem em novembro de 2022
é coordenadora do subgrupo Central de Material e Esterilização do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, Epidemiologia e Tecnologia para a Prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde e coordenadora científica do curso de MBA e CME da FACEAT. Professora Kazuko, é um prazer tê-la aqui conosco. É um prazer ouvi-la, um prazer também apresentá-la, né? A gente sabe que ele sempre costuma dizer que a professora Kazuko dispensa apresentações, né? Mas tenho o maior orgulho de te apresentar e passo a palavra para você, para a gente iniciar o debatendo de hoje. Boa noite, Lígia. Boa noite, demais colegas que estão presentes nesse evento. Boa noite a todos que estão conectados. Parabenizo a PC e a SOBEC por essa iniciativa em trazer temas novos que, embora não esgotado, nós temos que começar a compartilhar os conhecimentos, né? E eu só queria dizer que o interesse por esse tema é porque começaram a surgir demandas de processamento de moldes individualizados, confeccionados em 3D, e eu comecei a receber e-mails perguntando como é que processa. Também eu queria dizer que esse assunto já foi tema do nosso pré-congresso, no Congresso Brasileiro de Controle e Epidemiologia Hospitalar, último, onde as enfermeiras do hospital, da Central de Material do Hospital Albert Einstein, Daniela e Raquel, deram uma aula sobre o assunto. E a Raquel, ela, no seu mestrado, vai aprofundar esse tema. Então, dando os créditos de estudos já realizados e provavelmente com mais profundidade do que a apresentação que farei hoje. Eu vou projetar a apresentação, share screen, basic, share, clica e é F5. O problema é visão, viu, gente? Achei o F5. Pronto. Perfeito, bem, professora. Obrigada, Rodolfo. Professora, a senhora acabou deixando mudo. A senhora está muda, professora Kazuko. Agora sim, voltou. Agora está em ordem, né? Mas vocês escutaram a prévia? O que eu falei previamente ou não? Sim, não, né? Professora. Não, acho que sim. Escutamos sim, Kazuko, a apresentação, escutamos. Sim. Tá certo. Bom, eu gostaria de complementar a apresentação que a Ali já fez, dizendo que, um momentinho só, eu sempre esqueço de acionar a ponteira, opção de ponteira laser, ok. Eu esqueci não, desculpe. Eu só quero complementar a apresentação dizendo que eu não tenho conflito de interesse com serviço, indústria de equipamentos, produtos, dispositivos médicos relacionados ao processamento, né? Bom, então vamos lá. Em termos de aspecto introdutório, todos estão sentindo na pele grandes revoluções tecnológicas ao longo da história humana, né? Eu que já vivi muito mais que todas vocês, né? Eu sou formada em 1974, formada, hein? Eu trabalho desde 1974 até os dias atuais, sem parar, e uma referência que dá uma boa ideia da história vivida de revoluções tecnológicas. Eu fui aluna da Wanda Horta, então dá para vocês terem uma boa ideia o que eu acompanhei em termos de revoluções tecnológicas, né? Mas ao longo da humanidade,
Nós passamos por 3 grandes revoluções: a Revolução Agrícola, Revolução Industrial, e hoje nós estamos na Revolução Digital consequentemente, as revoluções tecnológicas. Hoje se fala em todos os cantos do mundo sobre inteligência artificial, machine learning, deep learning, né? E a gente está tentando acompanhar tudo isso. Bem, para vocês terem uma ideia, esse assunto de moldes personalizados tridimensionais, eu trouxe um exemplo aqui para vocês terem uma ideia a quantas andam, né? Os moldes personalizados, eles vão de A a Z, né? Até uma simples coroa de dente, que não precisa se preocupar com método de descontaminação, apenas limpar, até esse molde personalizado que eu vou sintetizar agora, que foi publicado em 2015, já é meio antiguinho, sobre um estudo de caso de uma criança com traqueobronquiomalácia. Então, uma parte da traqueia tem fragilidade e risco de não sobreviver caso não colocasse um implante, né? E, nesse caso, precisa ser personalizado, porque não tem nada pronto para ser consumido comercialmente. Bom, primeiro começa-se de imagens, aqui é uma tomografia computadorizada, depois ele é desenhado tudo via computador. Pela leitura, me parece a mesma tecnologia que a arquitetura usa hoje em dia. A partir do CAD, eles fazem o desenho 2D, a partir da ressonância magnética, e depois eles tentam transformar em imagem 3D para depois partir para confecção de matérias-primas que sejam compatíveis com o ser humano. É um trabalho maravilhoso, né? Quando você pensa em promover a sobrevivência de uma pessoa. Esse artigo fala de um menino de 6 anos, né? Inclusive a preocupação de que o implante terá que crescer com o crescimento do garoto. Muito impressionante a evolução tecnológica. Bem, as revoluções tecnológicas, todas, né, trazem novos desafios e responsabilidades para o CME, como o processamento desses modos personalizados tridimensionais. Eu falei que eu tenho uma longa vida vivida, e eu lembro quando as canetas monopolares entraram no mercado e nós tínhamos que processar. Ficamos apavorados, né? Um componente elétrico, e eu lembro que a gente falava essas mesmas palavras, né? Olha, não adianta, a evolução tecnológica vai trazer novos desafios, e no caso agora de implante personalizado, é mais complexo, a preocupação é mais complexa. Bom, então, hoje, como materiais, né, moldes personalizados, implantes personalizados, ele tem diferentes propósitos e, portanto, tem diferentes rigores no processamento. Não é tudo que tem que esterilizar, não é tudo que não pode perder a sua dimensão milimétrica, né? Tem algumas coisas mais permissíveis e outras com rigor máximo. Então, quais são os principais materiais? Guias e moldes cirúrgicos que vão ajudar no procedimento cirúrgico. Lógico que ele precisa ser limpo e esterilizado. Implantes e próteses nem se fala. Mas já o exemplo que eu citei, uma coroa odontológica, né, não tem esse problema. Eu já experimentei esse tipo de tecnologia, é uma coisa incrível. Deixa de ter aquelas moldeiras com gesso para moldar o dente, depois ir para o protético, fazer... Não,
na mesma hora, o próprio dentista, ele confecciona a coroa odontológica e cai no seu dente como se fosse mão e luva, sem necessitar de acerto de altura nem de outros ajustes. Bom, qual é a definição, né? Os moldes personalizados tridimensionais é um produto que reproduz uma cópia fiel da estrutura original, né? Tanto que a precisão é um dos atributos mais exigentes para que não haja problemas clínicos. Logo a gente pensa, matéria-prima, né? Que matéria-prima vai se usar para a confecção de guias, moldes, implantes e próteses? Olha como está adiantado. A matéria-prima ele já está normatizado por uma norma ISO. Então, tem como fazer uma fiscalização de quem confecciona esses guias e moldes cirúrgicos, até porque eles podem ser feitos no próprio consultório do dentista, que é o mais comum, até pelas indústrias, né, solidamente instalados no mercado com aprovação da vigilância sanitária e tudo mais. Eu vou falar disso daqui a pouco. E o FDA americano, ele tem rigoroso padrão de fabricação dos moldes personalizados 3D. Então, para quem quer começar a estudar o assunto, a primeira preocupação é acessar esses documentos para ter uma base para poder discutir detalhes posteriores. Quais são as perguntas a serem feitas pela central de material ao receber um molde personalizado tridimensional para processamento? Tá? Primeira preocupação, é um produto autorizado para uso em humanos? Quando vem da indústria, da fábrica, especialmente construído, não tem preocupação. A central de material não tem que ter preocupação. Preocupação são esses moldes in-house que a gente fala, feito em consultórios, e aí eu preciso ver qual foi a matéria-prima, principalmente a biocompatibilidade, a hipoallergenicidade, a minha preocupação vai ter que ser maior, a depender, então, do fabricante, né? Se for vindo da indústria, eu preciso examinar a etiqueta. Como qualquer outro produto para a saúde, precisa ter instrução de processamento, isso faz parte da legislação 185, agora 751, recentemente revogada, onde todo fabricante de qualquer produto para a saúde precisa trazer instruções de limpeza, desinfecção e esterilização validadas, né? E prestar muita atenção. Quais as instruções validadas existem para limpeza? Quais as instruções validadas existem para esterilização? Compatibilizando com as diversas matérias-primas. Bem, deixa eu só tirar aqui o que está... quais são os usos bem-sucedidos até o momento na área da saúde, né, desses biomodelos tridimensionais? Muito utilizado em cirurgia oromaxilofacial e em cirurgias reconstrutivas. Tem um trabalho bem detalhado onde pude fazer uma reconstrução estética de grande perda óssea. Então, eu acho que está dito bem no título dessa live, né? É algo individualizado. Não tem nada, não tem nenhuma placa de biomaterial que se ajuste a uma falha óssea decorrente de cirurgia ou de acidente. É uma coisa sob medida, é uma coisa customizada. Bem, então, indo muito bem nessas situações, está aqui no quadrante inferior esquerdo
esteticamente todo o crânio reconstruído, graças a biomodelos 3D. Reparação de cartilagem, como exemplo que eu citei do artigo da traqueobronquiomalácia. Melhoria na estética e funcional. Então, tem aqui várias figuras que eu encontrei no Google. No caso de correção de prognatismo ou o problema contrário, que eu esqueci agora o nome, né? Um problema genético, reconstrução total, que não só melhora esteticamente, mas como funcionalmente. Reparação de grandes extensões da mandíbula, reparação da deformidade lábio e palato, palatino, né? Problema lábios palatais, problemas cervicais, né? Esse é um material. E eu fiquei um pouco confusa ao saber que stente e válvulas cardíacas também podem ser feitos por biomodelos tridimensionais. E dá a impressão que ele é muito mais aplicável com materiais comercialmente disponíveis. Mas está dentro da literatura que ele pode ser confeccionado sob medida, de acordo com a anatomia do paciente. Bem, a matéria-prima de moldes personalizados tridimensionais, né? Como eu falei para vocês, tem uma norma ISO e a seleção do biomaterial mais adequado vai depender da aplicação específica, da localização do biomodelo, das necessidades individuais, né? Eles também podem ser projetados para ter uma porosidade controlada. Eu lembrei dos implantes odontológicos de titânio. No implante odontológico de titânio, eu tenho vários, né? Eu preciso de uma porosidade controlada que o mais rápido possível faça a osteointegração para poder colocar a prótese odontológica sobre o implante, né? Então, acho que ilustra muito bem que vai depender da finalidade e com os atributos, com as variáveis desejáveis. Então, no caso do implante odontológico, é uma porosidade controlada que facilita a adesão das células dos osteócitos, né, a esse implante, e permitindo hidratação tecidual mais rápida e eficaz, mas mesmo assim demora-se alguns meses para acontecer a osteointegração. As matérias-primas mais comuns, o metal titânio, cerâmica, zircônio, vidros polímeros, né? O ácido purilático é bastante citado na literatura, PLA, o ácido poliglicoico, PGA também, e com especificação de que ele é termosensível algumas vezes, outras vezes termorresistente, conseguindo suportar 105 até 105 graus centígrados, 121 Fahrenheit, essa matéria-prima ABS. Então, ABS, PGA, PLA, entra todos na categoria vidros poliméricos. Minerais, hidroxapatita e outros vários compostos. Bom, trabalhar com essa matéria-prima para desenvolver biomodelos 3D envolve outras tantas tecnologias, né? Pode ser modelagem por deposição fundida, que é o que eu vi no consultório odontológico para a fabricação de coroa, né? Estereolitografia é outra tecnologia, sintetização seletiva a laser e processamento digital de luz. Então, tudo isso eu trago para vocês da teoria,
mais para dizer que não é uma única tecnologia para a produção de biomodelos 3D. Existem várias tecnologias. E, mais uma vez, depende da matéria-prima, depende da finalidade do biomodelo. É isso. Só vamos virar. Tá. Então, como eu adiantei, a origem do biomodelos tridimensionais ele pode vir de fabricantes. Nós temos no Brasil CPMH e Bio, que é reconhecido por FDA como uma empresa que tem boas práticas de fabricação. Qual é a diferença do modelo in-house? São indústrias formalmente estabelecidas no mercado, sob registro na vigilância sanitária, e é muito mais tranquilo utilizar biomodelos tridimensionais de fabricantes, vindos de fabricantes, que inclusive trará as instruções de limpeza e esterilização. Já o aparelho é esse mesmo que eu estou projetando. Ele é pequenininho, parece um microscópio, ele fica no canto da sala de trabalho do odontólogo, né? E ele é chamado na literatura como biomodelo tridimensional in-house, ou point of care, né? No ponto de cuidado, por impressoras de bancada. Esses de bancada, eles são rápidos de obter o produto final. Em 48 horas é possível ter o produto final, né? Camada por camada que vai acontecendo a deposição da matéria-prima para, no fim, sair o produto final. Aqui está, 122 minutos é possível. Agora, já na indústria, alguns meses, porque talvez seja uma finalidade mais complexa e seja mais, ele é mais demorado, em termos de meses até. Bom, voltando aqui para cuidados essenciais no processamento de biomodelos tridimensionais. Qual deve ser a meta do enfermeiro da central de material? Não alterar a precisão micrométrica de medidas anatômicas. Isso é frisado muito na literatura. É precisão micrométrica, não é milimétrica, é micrométrica. E qualquer produto que nós formos utilizar para limpar ou para esterilizar não deve causar nenhuma reação ou remodelação dos tecidos, no sentido de ser erosivo, porque aí, pronto, já perdi o biomodelo tridimensional. Chama atenção também para a toxicidade residual de tudo que a gente possa usar, né? Tanto local, impregnado, absorvido e dissolvido no biomaterial do modelo tridimensional ou até sistêmica. Então, esse não é tão tranquilo com os materiais que nós recebemos. Se é termoresistente, a gente autoclava. Se é termoresistente, usamos método físico-químico. Não é assim, não pode ser assim, por causa da prioridade de não alterar de forma alguma a estrutura geral, propriedades mecânicas dos dispositivos, além de não deixar resíduos tóxicos. Conclusão. O responsável pelo CME não tem autonomia para decidir sobre os métodos de limpeza e esterilização. O fabricante dos biomodelos é quem deve recomendar por meio de complexos testes de validação. Agora, isso quando vem da indústria. Agora, quando vem nas mãos de quem confeccionou in-house, fica complicado e eu não posso decidir sozinho. Talvez a Camila diga a necessidade de envolver comitê de processamento, inclusive a CCIH. Bom, deixa eu só tirar da frente. A complexidade dos procedimentos de validar a integridade dos moldes personalizados. Então, na indústria,
a indústria deixa claro que é muito complexo elaborar o POP para limpeza e esterilização em função de extensivos testes para verificar que não altera a integridade desses moldes personalizados tridimensionais, né? Ao mesmo tempo que precisa comprovar a eficácia da esterilização com contaminação desafio. Da mesma forma que a gente estuda, né, o material complexo é esterilizável ou não, tem a indicação com biomodelos tridimensionais. Após, então, a limpeza e esterilização, a necessidade de analisar a rugosidade superficial dos implantes, não com olho nu apenas, mas com microscopia de força atômica ou microscopia eletrônica de varredura, com um fator de ampliação de até 1000 vezes. Propriedades mecânicas de resistência com extensômetro, né? Porque depois de muito trabalho não resiste à finalidade, por exemplo, no caso de uma coroa, a carga mastigatória não dá certo, né? E avaliação do ângulo de contato com espectroscopia infravermelho transformada de Fournier. Eu não entendi exatamente essa última avaliação, mas dá para ter uma ideia que na indústria todo o biomodelo tridimensional é trabalhosamente, extensivamente avaliada até chegar à mesa operatória para ser utilizado no paciente. Bem, então, é só para deixar claro que o enfermeiro da central de material não pode agir como age, se é termorresistente à autoclavação, se é termosensível, é físico-químico, né? Tudo com muito cuidado para não alterar a estrutura, não permitir que haja impregnação por absorção é uma outra categoria de material que exige outra lista de cuidados. Para preparar essa aula, na verdade, essa aula foi um pedido do Congresso de Esterilização chileno, e então, para poder preparar, eu fiz uma revisão de literatura de 5 anos na base Medline, a PubMed, e a pergunta que eu respondi nessa revisão breve da literatura: quais são as tecnologias eficazes para a descontaminação dos moldes personalizados tridimensionais? Usei como descritores biomodelos tridimensionais ou manufatura aditiva, também tem esse nome, manufatura aditiva, ou guias de corte cirúrgico, também a literatura traz esse tipo de expressão para poder dizer, para poder se referir a modos personalizados tridimensionais ou modos personalizados, né? E cruzei com descontaminação, que é específico, com esterilização, que é específico, desinfecção, idem, e limpeza. E encontrei trabalhos, e, pelo adiantado da hora, eu estou vendo aqui o relógio, eu vou para a síntese, né? Eu vou para a síntese, um quadro síntese que eu elaborei. Eu vou deixar, eu vou deixar essa apresentação também com vocês, para a PECI, para os interessados poderem ler o resumo de cada trabalho. Bem, então, nessa busca rápida, encontrei trabalho da Hungria, de 2020, da França, 2021, da Suíça, 2020, da Bélgica, 2019, e da França, novamente, um mais antigo, 2018. Nem todos têm a qualidade que eu gostaria de ter visto,
Um dos mais importantes é esse francês, em que aborda, inclusive, detalhes da limpeza. A maioria avalia a esterilização. O que nenhum brasileiro, né? Só europeia. Eu estou vendo agora que não encontrei nenhum americano, né? Todos da Europa. Bem, eu fiz o quadro aqui ao esterrar, eles chamam de esterrar, se bem que esterrar é nome comercial do esterilizador a baixa temperatura, peróxido de hidrogênio, mas eles chamam de esterrar todos. Alguns testaram vapor, 121 graus, 30 minutos, 20 minutos, tempos variados, mas não menos que 20 minutos, e um único trabalho testou 134, 3 minutos. É o da Hungria. E eu coloquei aqui como aprovado e não testado. Todos os trabalhos que testaram esterrar conseguiram sucesso na esterilização. Os que testaram vapor a 121 graus, idem. E o único que testou vapor a 134 conseguiu sucesso. E esse trabalho, na discussão, ele faz um comentário muito interessante. Embora trabalhos anteriores não tenham aprovado vapor a 134 graus por 3 minutos, os nossos achados comprovaram que é possível. Então, me pareceu que utilizar a vapor 134 por 3 minutos não é um consenso, mas 121, esterrar, é uma possibilidade, eu diria, tranquila. Bem, como conclusão, eu trago o seguinte: o responsável pelo CME não tem autonomia para decidir sobre o método de limpeza e esterilização dos modos personalizados tridimensionais no julgamento tradicional que era feito, né? O fabricante é quem deve decidir através de uma validação complexa, mas quando não é do fabricante, mas sim de ponto de uso, fabricado no ponto de uso, eu preciso ter uma discussão prévia institucional de como faríamos. Então, cuidado com os biomateriais tridimensionais fabricados em house, para compatibilizar as características da matéria-prima com os métodos de esterilização disponíveis no CME. Na apresentação feita no Congresso brasileiro, pelas enfermeiras que trabalham na Central de Material do Hospital Albert Einstein, eu lembro de elas terem dito que não tem problema lavar nos moldes que nós lavamos normalmente, né? Para esses que não vêm de indústria. E que, na medida conservadora, a esterilização era feita toda em peróxido de hidrogênio, já passando uma experiência de um CME de um hospital. E quem lida com esse tipo de materiais na sua CME, familiarizar-se com as normas do FDA e da ISO sobre o assunto. Bem, então, obrigada, e agora vamos dar continuidade, né, Lígia? É isso, obrigada, professor Pazuco, pela excelente apresentação, né, com vários pontos complexos, né, a serem considerados, pensando no nosso futuro e na segurança, né, dos pacientes. Eu quero só lembrar, equipe, o pessoal que está nos assistindo online, que as perguntas elas poderão ser feitas via chat, que no final da nossa segunda apresentação, que vai se seguir, nós teremos um momento de discussão. Então, por favor, coloquem suas perguntas via chat, que depois nós teremos uma grande discussão. Então, dando sequência a nossa programação da noite, eu quero convidar a enfermeira doutora Camila Quartim de Moraes Bruna para falar para a gente um pouquinho sobre o que o SCH precisa saber sobre o uso de processamento de materiais impressos em 3D.
A doutora Camila é enfermeira, formada pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, é especialista em bloco operatório e controle de IRAS pela Unifesp e é doutora em ciências pela USP. Realizou o pós-doutorado na Escola de Enfermagem da USP e atualmente participa da coordenação dos projetos de extensão Pré-Viras e Pré-Visc Brasil. Camila, é um prazer ter você aqui conosco nessa noite. Passo a palavra para você. Obrigada a você, Lígia. O prazer é meu estar aqui. Eu queria agradecer imensamente a Pessi, que é sempre muito querida comigo e sempre muito e sempre traz os temas muito interessantes que a gente adora discutir, tá? Então, estou muito feliz de estar aqui e muito feliz da gente estar discutindo isso, que é um assunto, né, que acho que merece a discussão. Espero conseguir complementar o que a Kazuko apresentou. Vou dividir minha tela, vocês me dizem se vocês estão enxergando. Se tiver, tá em modo apresentação já? Não, né? Ainda não. Agora sim. Perfeito. Obrigada, pessoal. Então, na verdade, o que eu e a Kazuko vamos conversar hoje são os assuntos se encontram um pouco, né? Primeiro, eu preciso dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu sou absolutamente livre, talvez, e que com certeza vai aparecer na minha aula alguma coisa comercial, mas que eu não tenho nenhum vínculo, não estou aqui em nenhum momento fazendo propaganda de nada, tá? Acho que todos nós, há algum tempo já, temos sido, há um bom tempo, se a gente for pensar, né, que desde 2014, a própria mídia tem noticiado e tem aparecido notícias de cirurgias feitas com materiais impressos em impressora, no começo dos anos 2000, quando as impressoras apareceram, ficou todo mundo se perguntando, tá, mas o que a gente vai fazer com isso, né? E aí, quando um pouco depois as pessoas começaram a imprimir pedaços de ossos, né, para fazer cirurgias, ficou todo mundo, nossa, onde que a gente pode chegar com isso? Aqui mesmo, no Brasil, eu me lembro quando o jornal da USP noticiou que o HU tinha ganhado uma impressora e que tinha realizado uma cirurgia com o material da impressora. Eu até conversei com a enfermeira do CME do HU, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, assim, não é que agora não é só no exterior, a gente também está vivendo isso, provavelmente muitos de vocês que estão aqui interessados no assunto também estão vivendo isso, e como a Kazuko mesmo mostrou, quando a gente pensa no que é a impressora 3D, tem vários modelos, vários tipos de vários materiais, mas é um equipamento, a priori, a maioria deles, um equipamento que você olha e fala assim, nossa, é um equipamento bem simples, eu jamais diria que esse equipamento aqui é capaz de produzir alguma coisa que seja estéril, por exemplo, né? Então, eu não vou me alongar muito aqui, que a Kazuko já falou super bem dessas coisas, então, o que as impressoras podem imprimir o céu é o limite, e os materiais utilizados também, cada vez aparece algum material novo, e se estudam muitos materiais compatíveis com várias coisas, mas tem muito a ver com o propósito do uso, o que você quer imprimir, né, no que é chamado de manufatura aditiva, o que você quer fazer nessa manufatura aditiva, o quão biológico ela é, ou o quão não biológico ela precisa ser, né? Até por isso que eu não uso o termo biomaterial, acho que o biomaterial engloba uma coisa bem maior do que os impressos só, né? Dessa maneira. E aí a gente tem visto próteses personalizadas, como essas que eu mostrei para vocês, a gente tem visto um debate muito grande com impressão de instrumentais cirúrgicos, obviamente descartáveis, mas a gente tem visto que aí, obviamente, sempre deixam de ser descartáveis, que também é um assunto que rende. A gente, na época da pandemia, viu muito EPI, não sei se vocês lembram, quando acabaram as máscaras, apareceu um monte de startup fazendo máscara e respirador nas impressoras. E a gente tem visto muito, principalmente nos Estados Unidos, nas faculdades americanas, eles imprimindo órgãos para os alunos treinarem no aprendizado, ou para o cirurgião
conhecer o caminho, conhecer o órgão, conhecer a estrutura que ele vai avaliar antes da cirurgia, é um treino para a cirurgia, né? Para diminuir a novidade no momento cirúrgico. Então, a gente também tem visto isso, que vem junto também com fazer uma impressão de um tumor na localização dele exata e o cirurgião já ter ideia de como ele vai extirpar aquele tumor, de como ele vai lidar com aquele tumor no momento cirúrgico, ele treina antes com alguma coisa impressa em 3D. Mas, como eu falei, o céu é o limite e tem se discutido muito a vontade das pessoas de fazer biomateriais que possam um dia virar, resolver o problema dos transplantes de órgãos. Não fica só nisso, né? A gente vê, por exemplo, a gente já vê na prática materiais mais biológicos sendo impressos para curativo, por exemplo, que vêm por exemplo, de células adiposas, e aí são impressas nessa impressora, que eu vou falar dela de novo daqui a pouco, para fazer um curativo, para melhorar uma cicatrização de uma ferida. E quando a gente vai olhar o que está sendo estudado, então, quais são, não clinical trials ainda, que a gente não chegou nesse ponto, mas quais são os estudos que estão sendo feitos, né, o que tipo de materiais estão sendo construídos, e nesse caso biomateriais mesmo, para serem usados depois, para a gente entender o quanto isso vai poder ter uma função humana, né, então o nervo, o intestino, músculo, até córnea, assim, tem muita coisa mesmo que já está sendo estudado, já está sendo publicado e tem aparecido. E aí, que é o motivo da gente estar aqui hoje, mas e aí, gente, como que a gente vai usar? Como é que a gente vai fazer com esse material? Como que eu vou fazer com isso? Então, assim, da minha experiência, que talvez eu até tenha conversado com alguns de vocês que estão aqui já, o que a gente viu, principalmente lá, um pouco há uns anos atrás? A primeira coisa era assim, o material aparecia no CME. Apareceu aqui, isso daqui a gente vai usar, esse material, a gente precisa usar para uma cirurgia, só que a gente precisa dele estéreo, cai no colo do CME, presente do CME, e aí tem que torcer para ter um comitê de processamento bem estabelecido para ajudar na solução. Muitas vezes a CCH não é envolvida na história, sim, aparece lá no CME, o centro cirúrgico conversa com o CME, ninguém esquece de avisar a CCH que, olha, vai ter um material aqui, um implante, que eu não sei muito o que fazer com ele, mas a gente vai usar. E aí, a maioria dos problemas que eu vi era assim, eu limpo ou não limpo, inclusive dois casos, tinha umas marcações no material, quando o material foi limpo, as marcações sumiram, e aí foi uma crise, e todos os 100% dos que eu conheço foram encaminhados para o óxido de etileno. A limpeza nem sempre era feita no CME, às vezes foi para o óxido de etileno, e aí o processo ninguém discutiu, assim, para falar, olha, o que a gente vai fazer com isso? O problema foi passando de mão em mão, e depois ele só voltou estéril para o CME para mandar para o centro cirúrgico. Mas, desde 2019, não deveria ser esse o caminho, né? Então, desde 2019, quando saiu o RDC 305, primeiro que ficou estabelecido que esses materiais iam chamar dispositivos médicos personalizados. E aí aqui a gente pode até cair naquela discussão de que a gente, de novo, voltou dos produtos para a saúde, a gente voltou para dispositivos médicos. Então, as RDCs de agora, todas têm trazido dispositivo médico de novo, que é uma longa discussão, muitos de vocês aqui devem conhecer, e chamou de personalizado. Esse termo, primeiro, né, até pelo que a Kazuko falou, é importante a gente lembrar que a RDC, ela não vai se enquadrar para pesquisa clínica, nada do que a gente fizer é relativo à pesquisa, mas também não se enquadra nem quem faz órtese e nem para as próteses dentárias. Então, quando a gente pensa no dentista, eles não estão incluídos aqui de novo, né? Que a gente já discutia isso lá na RDC 15, a gente está discutindo isso aqui de novo. Mas esse nome do dispositivo médico personalizado, ele não veio da cabeça da Anvisa, ele vem daquele fórum internacional onde os termos são padronizados, e ele é a tradução literal que tem se usado fora, né, na língua inglesa, que é Personalized Medical Devices. Então, é a tradução, e os termos todos usados na RDC são advindos e iguais aos termos estabelecidos no fórum lá em 2018.
E o que a 305 diz? Que é um dispositivo personalizado que pode ser dividido em 3 categorias: no sob medida, no paciente específico e no adaptável. Basicamente, o personalizado é o termo geral para tudo aquilo que é feito para um indivíduo, é especificamente para um paciente, não é, em massa, é produzido em massa. E aí a gente tem as 3 categorias de produtos feitos sob medida. A gente tem personalizados, a gente tem o dispositivo médico sob medida, que é aquele material, aquele dispositivo que é feito por um paciente em particular, com a prescrição geralmente de um cirurgião. Então, o cirurgião vai prescrever, vai fazer o desenho, vai dizer o que ele quer, e aquilo vai ser fabricado. O que se diz é que o dispositivo médico sob medida, a responsabilidade dele é do cirurgião, ele é de responsabilidade do cirurgião, tá? E aqui a gente pode pensar em próteses de quadril, por exemplo, feitas especificamente para algum paciente que tem alguma anomalia. As calotas cranianas são um exemplo muito usado nessa categoria. As próteses de zigomático também são muito usadas nessa categoria. Desconfigurou aqui, saiu as fontes das imagens. Eu não vou lembrar agora, mas depois, se eu tiver que mandar aula, eu ponho as fontes. E aí a gente tem um dispositivo médico paciente específico, né? Então, eu tenho o sob medida, o médico específico, que é aquele que ele usa alguma imagem para fazer, dentro de um lote, um material para o paciente. Só que ele é produzido em lote, então ele é considerado como responsabilidade do fabricante, tá? E aqui a gente pode pensar em várias coisas. Tem um exemplo que a Anvisa dá, são as endopróteses não convencionais ortopédicas, as próteses não convencionais vasculares, né, os capacetes, as órteses para esqueci agora o nome também, de quando a cabecinha do neném tá torta, a gente põe um capacetinho. E seria, na nossa cabeça, nos ajuda a pensar nas guias cirúrgicas da otorrino, só que essa RDC não regulamenta as guias, tá? E aí, por fim, e mais fácil de entender, a gente tem o dispositivo médico adaptável, que é aquele que é produzido em massa, mas que ele é adaptado ao paciente no momento operatório, geralmente, tá? Ele não é especificamente para o paciente, embora isso pareça contradizer o primeiro conceito, mas ele, no momento do uso, ele é moldado para o paciente, e aí já vem direto na nossa cabeça várias coisas, né? Então, a tela de Marlex, as placas que o cirurgião ortopédico molda para encaixar melhor no osso, para prender com os parafusos, e o próprio cimento ósseo, por exemplo, que é a hidroxiapatita, por exemplo, que você molda para usá-la da maneira que você quiser. Eu não sei vocês, mas eu também sempre fico meio assim, oi? Desculpa, repete? Eu não acho as definições a coisa mais fácil do mundo. Com as pessoas que eu converso também, elas não acham, assim, mas aí não é isso. Sempre gera dúvida, o que quis dizer, mas o que eu tenho dito para mim mesma é assim, tudo bem, a gente entende, tem uma RDC 305, a gente entende a RDC, e ela serve muito para o fabricante. Então, ela ajuda o fabricante a definir uma série de coisas de responsabilidade que estão definidas na 305 e que você tem que seguir, mas são muito para o fabricante. Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês como eu enxergo como usuária desses produtos, tá? Do que eu acho que a gente tem que olhar lá da ponta. Eu concordo, a gente sempre tem que ter conhecimento para cobrar, né, o fabricante, mas para a gente ir entendendo como que isso vai funcionar. Acho que a primeira coisa que a 305 diz é que o adaptável, o paciente e o paciente específico, eles são regularizados na Anvisa, e os dispositivos sob medida, eles têm um controle sanitário prévio à entrada deles no mercado. Então, isso já diz muita coisa para a gente, né? O que é importante a gente saber também? Que a priori, lá em 2019, a 305 deu
no artigo 17, um prazo, a gente já viu essa história antes, deu um prazo de 24 meses, se não me engano. E aí, em 2021, quando estava para vencer o prazo, a 562 alterou a 305, estendendo para 48 meses a partir desta resolução. Então, na minha cabeça, eu estou imaginando que seja lá 2025, 1º de setembro de 2025, que todo mundo tem que estar seguindo essa recomendação. Recomendação não, essa legislação, né? Porque é uma resolução. E uma coisa que é importante também para a gente entender, e que talvez seja o mais importante, é que a 305, ela divide a regularização, registro ou cadastro, notificação dos dispositivos médicos personalizados, dependendo da classe de risco. Isso já ajuda a gente muito, já fala muito para a gente, porque aí a gente pode ir lá na 751, que é a atualização da 185, e lembrar quais são as classes de risco. Então, obviamente, eu não vou falar aqui sobre a classe de risco da RDC, que é mais complexa ainda, se bobear, que tem lá 22 regras, né? Mas é mais ou menos da classe 1 para a classe 4, a gente está falando de uma hierarquia de complexidade e invasividade do dispositivo médico. Então, a gente considera que 1 é o mais baixo, né, são aqueles não invasivos, e o 4 são, assim, ao máximo risco, são implantes, geralmente, e que entram em contato com o sistema cardíaco central, nervoso central, e tem uma série de outras exceções, outras regras também. É importante a gente lembrar que, de acordo com a classificação de risco, os produtos também são ou registrados ou notificados, e isso é importante para a gente saber se o que eu estou recebendo tem que ter registro, tem que ter notificação, né? Mas muito disso é importante que a empresa ou fabricante saiba, eu tenho que saber para me proteger, mas isso é muito importante para fabricantes. E aí, o que está na 305 é que os sob medidas, quando são de classe 1 e 2, por exemplo, eles não precisam protocolar anuência ou fazer notificação. Se for paciente específico, de classe 1 e 2, eles têm que ser regularizados. Então, classe 1 e 2, que são os mais baixos, também tem uma diferenciação de acordo com a 305. É óbvio que para a gente entende essa diferença de classificação de risco, mas eu acredito que se a gente está discutindo aqui, e a preocupação da maioria de nós não é com o material que tem uma classe de risco 1 ou 2, que fica sobre a pele, que aceita limpeza, e que eu até entenderia se esse material fosse impresso aqui no pronto-socorro para usar direto no paciente. O que a gente tem que discutir e que a gente tem que se posicionar e tem que estar bem claro para a gente é que, dentre esses materiais, a gente está incluindo os implantes. Inclusive implantes mesmo, né? Todos os implantes vão se enquadrar na 305, de alguma maneira. Então, isso é uma coisa importante para a gente discutir esses implantes que estão sendo lançados no mercado. E lembrar que a 751, né, alterou 185 e colocou 30 dias para os implantes. Então, é aquilo que fica por um período de pelo menos 30 dias nos pacientes. Eu entendo que, por exemplo, o catéter duplo J não saiu daí, mas a gente tem que se atentar para isso e lembrar que, por exemplo, saiu excetuando cidreno, aquelas coisas. Então, isso está bem definido. Por que isso é importante? Porque o conceito, os critérios diagnósticos de infecção de sítio cirúrgico não mudam e estão abarcando esses materiais, então. Então, para a CCH, os 90 dias continuam contando, é implante, acho que é isso que é importante a gente fixar. É implante, isso não mudou. Não importa se é feito por manufatura aditiva, se é feito por usinagem, isso não importa. O que importa é que é um material que vai ficar implantado no paciente. E todos os cuidados que a gente tem que ter com esse material têm que ser seguidos. O que quer dizer? Que eu vou pensar nesse material com a mesma classificação que eu penso dos meus outros materiais, que o Spalding deu lá em 1968. Se eu estiver falando dos implantes, são materiais críticos. Se eu estiver falando da foto, por exemplo, que tem um imobilizador, eu estou falando de produto não crítico, né?
E, obviamente, se eu posso classificá-los, eu tenho que considerar que eu vou processá-los considerando essa classificação. E que produto crítico vai ter que ser limpo. Então, acho que essa é a primeira discussão que tem que acabar. Eu não posso discutir se eu posso limpar um implante feito com manufatura aditiva. Eu não posso ter essa discussão, porque a gente já sabe que a limpeza é a etapa principal do processamento. Se ele não aceita a limpeza, eu não posso implantar isso no paciente. E, obviamente, ele tem que ser esterilizado, né? E aí, quando a gente vai olhar na 305, ela diz que a responsabilidade, né, o detentor da anuência à fabricação ou da importação do dispositivo é responsável por garantir qualidade, segurança e eficácia do dispositivo. Para mim, quando ele diz segurança, ele está falando de esterilização, e ponto, tá? Então, acho que isso está bem definido. E aí, a 751, né, a antiga 185, ela já diz pra gente que todo material tem que ter instrução de uso, né, e se ele tiver que ser esterilizado, o fabricante tem que dizer como a limpeza e a esterilização tem que ser feitas. Então, não sou eu, CME, não é a CCH que vai definir isso. Esse material, ele tem que vir para mim já. Se ele vier estéril, ótimo, foi ele que definiu como ele esterilizou, eu só tenho que confiar que está estéril. Se ele vier para eu processar, que existe essa possibilidade, ele tem que me dizer como eu tenho que fazer. Eu não posso adivinhar. E outra coisa muito importante que a 305 diz é que quando o dispositivo sob medida ele é implantável, ele tem que ser rastreável. Ele tem que ter uma possibilidade de ser rastreável. E uma das coisas, das obrigações que o fabricante tem, é que garantir pelo menos 3 etiquetas, com aquela série de informações, com o número de rastreio do produto, que é como vai ser chamado, como ele não é feito em lote, porque ele é sob medida, ele não tem um número de lote, ele tem um rastreio de produto. Ele tem que ter esse número, e esse número é importantíssimo para a CCH manter, para o CME manter, para o centro cirúrgico manter, para ficar no prontuário do paciente. Então, a etiqueta do produto tem que trazer todas essas informações, como uma prótese de mama, como uma prótese de ombro, de joelho, de quadril. Uma coisa importante é que tem que ter a identificação do profissional responsável. Então, o médico ou o bucomaxilo que foi lá e desenhou e pediu aquele dispositivo médico, o nome dele também tem que constar na etiqueta. Então, isso é uma coisa importante. E a etiqueta, obviamente, também tem que ir para prontuário. Então, embora exista uma RDC, né, que já é um avanço, existe uma legislação, e a gente esteja tentando se adaptar, tentando entender, eu acho que a gente não pode esquecer que a limpeza tem que ser incluída em algum momento. A gente tem cada vez mais percebido que a sujidade fabril, né, aquela sujeira que vem com um instrumental cirúrgico, por exemplo, novo, ela é difícil de limpar, né? Quem aqui nunca recebeu um instrumental novo e viu que o instrumental tinha sobra de graxa, principalmente os canulados, né, gente? E você vai descobrir aquilo, às vezes, é conteúdo mineral, né? A gente viveu isso fortemente na tese de doutorado da Giane, com as cânulas de lipoaspiração. E eu acho que para eu me proteger e entender a 305 e conseguir conversar com os fabricantes, tanto a CCIH como o CME, preciso entender minimamente de métodos de esterilização, né? Se o método que o fabricante está me recomendando, ele é possível, ele é viável, ele é factível, eu tenho esse método de esterilização, então não adianta a empresa mandar para mim dizendo que, olha, imprimimos o seu produto, ele só é impresso em peróxido de hidrogênio, só que eu não tenho peróxido de hidrogênio. E peróxido de hidrogênio não é igual ao óxido de etileno que a gente envia, né? Vou ter que pedir emprestado para alguém. Então, opa, peraí, é um sinal de alerta para mim, tá? Mas não esquecendo também que do mesmo jeito que o processamento não muda, a necessidade de processamento de entregar um produto estéril não muda, o padrão ouro também é vapor saturado sob pressão. Ele continua sendo o padrão ouro da esterilização. Isso não muda porque o produto é esterilizado. E aí, quando a gente vai olhar, e a Kazuko também já trouxe um pouquinho disso, quando a gente vai olhar, tem produtos no mercado, o PMMA, por exemplo, né, que é o polimetilmetacrilato, que as pessoas até injetam nelas mesmas, o PMMA,
que é muito usado para esses materiais, ele, por exemplo, não dá para esterilizar em autoclave, porque ele deforma, né? Em compensação, ele esteriliza em óxido de etileno, peróxido de hidrogênio e radiação gama. Então, acende um alerta para este material, por exemplo. Será que é um material que nós vamos continuar optando para fazer esse tipo de próteses? A gente já tem outros materiais, tem um que chama PEK, e que aguenta esterilização, por exemplo. É um material que estão estudando, pensando em substituir o PMMA. A gente vê que em muitos reportes de caso, eles aparecem esterilizados em óxido de etileno, muitos dessas próteses, né, desses implantes feitos nas impressoras são feitos assim, esterilizado em óxido de etileno, e aí eu não sei se vocês lembram lá no começo que eu falei para vocês que tinha já gente fazendo curativo com, por exemplo, curativos usando células biológicas, a célula de gordura, para fazer um curativo para feridas de difícil cicatrização. Esse daqui, equipamento, por exemplo, vocês podem ver que ele diz que ele já está aprovado aqui na Anvisa, no Brasil, ele tem aprovação da Anvisa no Brasil. Não sei como ele está, porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu não achei ele. Mas o que curioso, ele tem uma carinha mais de possível de produzir algo estéreo, né? Se você pensar, assim, se você olhar para essa e lembrar daquela impressora que eu mostrei no começo, você fala assim, às vezes esse ambiente aqui dentro tá estéreo, né? Mas ele diz que ele faz a esterilização com lâmpada UV e filtro EPA. A mim também acende um alerta. Mas ele é usado para fazer um curativo. A gente não está falando de implante, tá? E a coleta, a lipoaspiração, obviamente, é feita no centro cirúrgico, né? O que a gente tem visto e o que me deixa muito feliz é que tem gente já estudando a esterilização por vapor, então não vai ser por falta de evidência em esterilização por vapor, tem sim material que aceita esterilizar em vapor e ela tem sido eficaz para esterilizar muitas coisas. E aí, a pergunta que eu acho que não quer calar é aquela assim, tá bom, mas no final das contas, o meu hospital pode pegar a impressora que a gente ganhou aqui, que tem aqui, imprimir o material e usar? Eu posso fazer isso hoje no CME? A pergunta que eu te faço, e que a RDC 305 me faz fazer você é um fabricante ou nacional, ou você é um importador? Você está regularizado no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para fabricar e importar alguma coisa? Isso quer dizer que você tem uma licença sanitária, que você tem o AF, né, que você tem a autorização de funcionamento de empresa, e que, além de tudo, você está certificado com boas práticas de fabricação. O meu CME não tinha nada disso, tá, gente? Eu não sei se de vocês tem, mas assim, eu não tinha. O centro cirúrgico muito menos, assim. Então, eu acho que isso responde pra gente. Pode? Não, não pode. A 305 não deixa. A 305 estabeleceu que esses produtos, eles têm que ser feitos por pessoas que demonstrem capacidade técnica para tal. E aí, obviamente, quando a gente vai consultar, tá bom, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas com capacidade técnica para tal hoje no Brasil, né? Que tem uma anuência da Anvisa para fazer isso. Eu achei 94 pedidos e 37 anuências já, tá, gente? Para os dispositivos feitos sobre medidas da classe 1 e 2, mas para os de classe 3 e 4, eu achei muitos pedidos, né? Porque as próteses ortopédicas, com certeza, estão todas aqui, mas eu achei, por enquanto, 0 anuência. As empresas estão como aditado ao processo, então o processo está em andamento, isso está, eu entendo que a Anvisa esteja estudando isso, e fica a dica, acho que vale depois a gente vale um debate com a Anvisa sobre isso, para entender, até para ajudar na classificação de dispositivos sob medida, paciente específico, o adaptável tudo bem fácil, mas e o sob medida, o paciente específico, né, dentro do personalizado. Então, eu acho que primeiro, a gente tem que respirar fundo e tentar manter a calma, porque a gente está num momento de transição. Eu me lembro plenamente de 2012, quando saiu o RDC 15, foi difícil. Foi difícil. É esse momento, é um momento de transição, é um momento dos fabricantes se adequarem, da Anvisa se adequar, da gente, né, como CME entender. Preciso entender que existe uma documentação necessária que o fabricante tem que me entregar junto com esses produtos personalizados. Isso é importante. Eu preciso entender, preciso saber o quê, e aí vale levar para o comitê de processamento
vale conversar com, né, CCH, conversar com o centro cirúrgico para entender isso. Acho que é importante que a gente tenha um olhar especial para os implantes, primeiramente, porque se é implante, eu preciso que seja estéril. E se ele não tiver vindo estéril, ele vai ter que me dar instrução de como esterilizar. Eu tenho que estar muito seguro com isso. E não posso esquecer que os implantes têm que ter as etiquetas de rastreio, não lote, ou número de rastreio, e que eu, como CCH, tenho que olhar esse paciente como um paciente que está recebendo um implante. Muito obrigada, gente, pelo que a gente, pela oportunidade de discutir isso hoje com vocês. E vamos discutir, então. Quero agradecer muito a fala da Camila, a aula da professora Kazuko, as duas aulas foram fantásticas e a gente quer realmente honrar o empenho de vocês em buscar informações desse tema que ainda é árido, né? E que, apesar da literatura ainda ser incipiente, as coisas já estão batendo na porta, né, dos grandes hospitais, especialmente os hospitais universitários. Então, eu vou dar um pontapé inicial aqui para discutir, e aí a gente vai passando a palavra para a Larissa, para contar a experiência dela lá no hospital, para a Lígia e para os participantes aqui que podem colocar suas perguntas no chat, né? Então, como pontapé inicial, eu queria colocar para vocês duas. Chega lá para a gente um cirurgião, geralmente influente na instituição, com um molde, um implante feito em house, e fala que ele garante a qualidade, que não tem outra alternativa para aquele paciente e que os riscos, eventuais riscos, que ele não vê nenhum, justificam os benefícios para esse paciente. E pressiona a enfermagem do centro cirúrgico e do CME para processar e para autorizar o uso disso, né? Aceitar o uso disso em sala. E aí, o que vocês acham que a gente pode, lá na ponta, para os nossos enfermeiros que estão lá na ponta, a quem eles podem pedir socorro, né? A quem eles podem, em quem eles podem pedir ajuda? Posso começar, Camila? Kazuko, nem precisa perguntar, né? Claro que eu preciso. Sabe que eu acho? Tem várias outras situações que precisa de uma discussão institucional prévia. Acho que aí é que está, aí é que a gente mata a charada, né? A Camila vive falando em relação a processamento sim ou não diferenciado de materiais neurocirúrgicos, suspeitas de proteína priônica, quer dizer, não é na hora, acho que a grande lição desse debate, não é na hora que chega um cirurgião com uma peça na mão, fabricada em house, e aí é que eu vou correr com uma louca, né? Esse problema já existe. A primeira medida é fazer uma discussão institucional para fazer para desenhar o fluxo, né? Para desenhar o fluxo. Eu não vejo de outra forma. Agora, se for urgência, emergência, vida ou morte, é claro que eu posso me valer da literatura, mas assim, eu não gostaria de fazer isso nunca, se eu fosse enfermeira da Central de Material. E já pode marcar amanhã, viu, gente? Uma reunião com o CPPS, que tem todos os representantes, né? Alta cúpula, CCIH, centro cirúrgico, médico usuário, para discutir o fluxo. E eu acho que o que a gente colocou dá dá um bom norte, né? Se tem
ser fabricado por uma indústria, acho que eu não teria nenhum receio em seguir as instruções e atender o pedido do cirurgião. Mas se é in-house, e aí, então, o problema pega. Seu áudio está fechado ali. Larissa, conta um pouquinho sobre sua vivência aí, no hospital, no Sírio-Libanês, e também sobre como vocês da SOBEC têm visto isso na área de OPME. Boa noite, pessoal. Me ouvem bem? Eu aproveito esse momento também para agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão importante para todos nós que atuamos aí no CNES e precisamos, nos controles de infecções, precisamos tomar essas decisões muitas vezes. Agradeço, então, em nome da SOBEC, a nossa participação e parceria de sempre com a PECI. Bom, temos visto nos nossos trabalhos aí, nas nossas instituições, chegarem em algumas situações desses materiais, ainda de forma tímida. Então, não temos visto frequentemente, mas quando vem, causa todo este impacto ainda, né? Então, concordo com a professora Kazuko que a gente precisa sentar, escrever, discutir, levar para o comitê de processamento, em que tem todos os representantes lá, dividir essa responsabilidade para que no momento que chega não fique na decisão de um enfermeiro assistencial ali, que precisa tomar uma decisão que não está em suas mãos, né? A gente conversou aqui e entendeu muitíssimo bem com as duas aulas, que foram maravilhosas, de que se é um produto fabricado e ele vem com um manual, nós vamos fazer o que está escrito no manual de forma segura, de acordo com os nossos processos que já são bem definidos nas nossas instituições. Porém, se foi produzido in-house, a gente sempre faz contato com as empresas tentando descobrir estes métodos indicados por elas e poucas vezes a gente tem um retorno satisfatório. Acho até que a Idalina fez esse comentário aqui no chat, que eu acabei de visualizar. Isso é realidade, assim, a gente não tem este retorno, né, ou não tem um retorno oficial de qual é a tratativa, e aí a gente precisa tomar uma decisão. E muitas vezes fica essa questão que a Eliane também trouxe, né, do risco-benefício, e a gente precisa fazer a reflexão junto com todas as áreas do hospital para tomarmos, então, a decisão. O que temos visto, mas que também acalma um pouco nesse momento, é que não tem vindo implantes ainda, mas vão chegar e a gente precisa se preparar para isso. Estão vindo os moldes, né? Estão vindo materiais para eles poderem ter assertividade durante o procedimento. Então, isso faz com que a gente também fique mais tranquilo de, em algum momento, autorizar a entrada desse material, claro, sempre com a anuência do comitê de processamento, mas nós temos que nos prepararmos para a questão dos implantes que vão chegar, e que bom que vão chegar, porque a gente já viu na literatura também os benefícios dele, né? Porém, a gente ainda não está preparado para esta realidade, ainda mais se forem produzidos em house. Eli, seu áudio. Para variar, eu estou mutada. Queria contar para vocês a experiência da Michele, e para vocês discutirem, Larissa, Kazuko e a Camila. A Michele é colega nossa lá do Hospital de Clínicas da Unicamp, ela é enfermeira da UPME, do CME, do HC Unicamp, e ela relata o seguinte: no nosso serviço passamos por duas situações de materiais feitos em house. Um sem nenhuma referência e o outro relatado pelo médico, que foi confeccionado pelo próprio filho na sua casa. No caso, não eram peças implantáveis, mas moldes, os quais seriam usados durante o ato cirúrgico. O primeiro caso era um molde de pelve, com vários detalhes, material poroso, com fissuras, túneis, enfim, bem complexo. Ao questionar o médico que nos trouxe esse, não sabia nenhuma informação.
Depois de discutirmos, não lavamos e nem processamos. Pedimos para o cirurgião nos trazer mais dados, mas não voltou mais. Colocamos para ele que não sabíamos o que usar e pelos túneis que a peça tinha, não garantimos também se iria limpar e tirar aquela porosidade, né? E também nem testamos nenhuma esterilização. O outro caso, como disse, era outro produto feito em casa, sem saber qual a procedência. Também não era implantável, era um molde de mandíbula específico do paciente, feito através da tomografia do paciente e serviria de guia para moldar a placa. Mais uma vez, não iniciamos nenhum processo e demos como sugestão ao médico, junto com a empresa, moldar a placa antes da cirurgia. E ele aceitou e assim foi feito. Esterilizamos a placa já moldada e não usamos o molde 3D. Mas fica aqui também. O que faremos? Então, o que Eliane, se faz? eu puder complementar, eu acho que a primeira coisa, e ela trouxe aí na colocação dela, é a gente avaliar se é passível de limpeza, porque se não for também, não tem nem como começar a conversa, né? Não tem nem como iniciar essa discussão, né? Então, acho que ela foi super bem nessa questão da postura de que se é poroso, a gente não consegue limpar, não pode receber, né? Sabe que me assustou? Na fala da Larissa, eu entendi que mesmo tendo a obrigatoriedade legal das empresas que têm a sua licença de funcionamento para produzir biomodelos tridimensionais, eles não trazem, né, Larissa, assim eu entendi, eles não trazem orientações quanto ao processamento, né? Ou seja, eles não cumprem a determinação da legislação, né, antiga 158, que agora é 751, que é 751. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, mais uma vez, eu não gosto de cair no chororô, mas o processamento não é valorizado. Eu acho demais isso. O processamento não é valorizado, manda lá para a central de material que eles dão um jeito, né? E isso aí me entristece muito. Até de indústrias formalmente estabelecidas no mercado com licença para funcionamento. Kazuko, primeiro eu queria pedir desculpa, gente, eu caí, perdi alguma coisa aqui, só porque eu não queria perder nada, eu caí, agora no começo, mas voltei. Kazuko, a gente já vivia isso, né, a gente já vive isso com os consignados, né, quem aqui recebe junto com a lista de consignados a maneira como processá-los, né, isso é uma discussão antiga. Eu acho que tem algumas coisas para esse caso da Michele e eu acho que eu li aqui algum outro caso falando disso. Eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que do comportamento humano, sempre que tem uma coisa nova, existe uma certa empolgação, uma vontade assim de, gente, vamos usar isso, a gente não pode ficar para trás, a gente também tem que conhecer, a gente tem que fazer. Então, acho que precisa de um hold your horses, sabe? Precisa de opa, calma lá, vamos colocar ordem aqui nisso daqui, respirem fundo e vamos pensar, vocês precisam mesmo desse material em campo operatório ou vocês acham que vai ser muito legal ter isso no campo operatório? Que são coisas diferentes. Então, o que a gente tem visto, por exemplo, fora do Brasil, tem relatos de caso disso. As pessoas, antes da cirurgia, fazem um teste, um treino, no laboratório, no consultório do médico, não interessa onde isso vai ser feito, porque é um treino, é para entender por onde ele vai entrar, como vão ser os acessos, o que vai ser melhor utilizar, tamanho de parafuso, ótimo se resolver o problema de ficar manipulando todos os parafusos também. Mas assim, isso precisa estar em campo, esterilizado dentro de campo, porque eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa necessidade de ter o paciente e o espelho dele ali e você ir testando. Não estou dizendo que não pode existir, tá? Só estou dizendo que isso precisa ser conversado para entender essa necessidade. Porque você não precisa levar para campo
algo que não tem um processamento fácil, que pode estar contaminado, né, tem chance de não estar boa esterilização para você comprometer uma cirurgia séria, que é uma cirurgia que tem implante, cirurgia ortopédica, né, com cirurgia complicada. E precisando estar em campo, aí é dicotômico, né, gente? Ou tá estéreo ou não tá. Não posso dizer assim, ai, olha, dessa mesa a gente considera meio estéreo e dessa mesa a gente diz que não tá estéreo. Até por uma questão conceitual, né, de respeito ao ambiente cirúrgico e ao campo operatório. Então, acho que essa é uma coisa importante. A Lígia quer falar? Não quero ficar falando muito, não deixar ninguém falar. Lígia, Não, e a Carol quer Camila, falar pode seguir, fica tranquila. Não, era exatamente isso, assim, primeiro acho que a gente precisa entender, existe uma empolgação no começo, vamos entender, gente, isso precisa estar em campo, é só um guia, né, tem que lembrar que os guias, né, cirúrgicos da odonto não estão incluídos, né, e a gente tem visto muito a bucomaxilo com coisas em implantes, né, então acho que isso precisa ser entendido. Para mim, tem uma coisa muito clara, é a mesma coisa que a gente já aprendeu lá na 12, na 15, desculpa, em 2012. A gente tem legislação. Ela está em vigor. Ela só tem um prazo de adaptação, mas ela está em vigor. Eu não tenho que esperar até o último dia para dizer, tá bom, paramos, agora nós vamos só receber do fabricante, não posso mais fazer in-house. Não, gente, já não pode. Tem uma legislação. Eu acho que isso, para mim, está posto. Acho que a Camila trouxe uma questão, até tinha uma pergunta que agora vai virar um comentário. Acho que nós temos hoje à noite, né, com toda essa discussão, várias mensagens para casa, né, e várias mensagens que a gente deve levar para casa e fazer algo com elas, né, porque ainda há tempo. E um ponto importante que eu quero destacar é a gente está vivendo numa época em que tem se falado muito de inovação. Não só se falado, como investido muito em inovação. E com isso, a gente tem vivido, né, já no contexto hospitalar, não só as impressoras 3D, mas outros equipamentos. E, como a Larissa falou, é só uma questão de tempo para chegarem os implantes. A gente está nos materiais menos complexos, né, e acho que a Camila trouxe muito bem isso. A gente sabe já o que a legislação nos permite fazer. Uma impressora 3D não tem o poder de uma empresa, né, certificada e com todos os requisitos necessários para colocar produtos complexos para serem utilizados, né, então a gente tem que tomar esse cuidado, e eu acho que é interessante a gente estar discutindo isso agora, porque existe tempo para a gente discutir isso dentro dos hospitais e pensar quando esses materiais mais complexos chegarem, o que a gente vai fazer e não deixar isso passar. Né? Acho que é uma mensagem importante, até porque essa onda, ela não veio para parar por aí, né? Acho que a gente tem uma tendência de evoluir muito nesse sentido, só que a gente não pode deixar as regras de lado, né? Existem regras, existem diretrizes e a gente tem a pesquisa aí para isso, né? Então, acho que a gente tem que fazer bom uso de tudo isso que tem sido publicado e não esquecer das regras que devem ser seguidas, e acho que a gente não tem que deixar as coisas passarem, né? Então, se a gente conhece, se existe uma diretriz específica, elas precisam ser seguidas. Eu quero só engatar aqui uma pergunta do chat da Jaqueline. A Jaqueline trouxe o seguinte: ela trabalha no Hospital Escola e ela tem recebido alunos do curso de Medicina e Engenharia querendo esterilizar material na CME. Isso para testes e estudos. Nesse caso, eu queria aí ouvir de vocês, Camila, professora Kazuko, Larissa, como podemos contribuir nesses estudos, como devemos proceder? Aqui uma pergunta da Jaqueline. Eu queria falar outra coisa, mas eu já vou começar falando, pode ser? Claro. Eu acho que eu entendo, né? A minha formação toda é em hospitais escola, né? E eu sou a primeira pessoa que vai defender aqui ciência, né, gente? Acho que a gente só tem que lembrar que a RDC 15 nos proíbe de processar qualquer coisa que seja de cirurgia experimental, por exemplo. Então, conquanto esses materiais não circulem, né, vão para cirurgia experimental, voltem para CME, vão para cirurgia experimental, voltem para o CME, que seriam experimentação animal, né, basicamente, conquanto eles não
circulem nesse ambiente, eu, a priori, não vejo problema de vamos testar, vamos ver se derrete no autoclave, vamos ver se a gente consegue limpar e a gente pode usar seu espaço. Eu acho que essa conversa, ela pode ser feita, todo mundo cresce junto, desde que a gente obedeça as regras que já estão postas e que a gente tem que obedecer, né? Eu não sei se mais alguém quer responder essa pergunta, porque eu levantei a mão para falar outra coisa. Minha dúvida... Peraí. Deixa eu levantar minha mão. Pode falar, Cazu. Cadê a mão? Achei a mão. Não, a minha dúvida, Lígia, por que precisa limpar e esterilizar se é para uso não em humanos, é para uso em animal, é por isso? Essa pergunta da... Kazuko, eu que falei da experimentação animal, eu entendi que é para fazer estudos de mestrado e doutorado, às vezes é para ter estéreo o material e fazer citotoxicidade, por exemplo, eu só coloquei isso como uma exceção, né, o CME não pode ficar recebendo materiais que foram usados em animais para processar, conquanto que não aconteça isso. Aqui a Jaqueline ela não entrou no detalhamento, né? Ela só trouxe a questão voltada para testes e estudos, né? Então, que tem chegado essa demanda, né, de cursos especificamente de medicina e engenharia, trazendo materiais para teste, como é que eles poderiam contribuir, né, de maneira efetiva nesses estudos e de maneira segura também, né? Eu entendo que seja para ver alteração de composição, quando submetidos a produtos, caso, sabe? Submetido a calor. Fazer teste. Ela respondeu aqui: teste de citotoxicidade, para ver alteração de composição. Para isso eu não vejo problema. Porque para treinar nem precisa estar estéreo, né, gente? Para citotoxicidade precisa estar estéreo. Senão dá errado. Mas uma outra coisa que eu queria falar, que eu tenho visto bastante, né, eu ouvi algumas vezes assim, mas se você faz uma legislação e se você obriga só pode vir do fabricante, você tira todo o conceito do uso da impressora 3D, que é para ser uma coisa rápida. Eu sou contra, eu não concordo com esse argumento, porque eu acho que, primeiro, a impressora 3D, ela não veio só para ser rápida. Vamos aqui, então, temos um coração, implanta nessa pessoa esse coração, não é isso, né? Ela sim adianta muitos processos, ela é mais precisa, isso já está super bem posto, né? Melhora a precisão do uso. Eu acredito que em algum tempo todas as próteses vão ser personalizadas, todas as próteses vão ser feitas para mim, para você, né? Isso vai ser adequado para você, tanto é que você pode ver a lista de pedidos para poder ter essa permissão, são todas as empresas de órtese e próteses, né, principalmente. As de órtese não, as de prótese. Então, eu acho que a riqueza e a beleza da impressão 3D, ela não está só relacionada à rapidez. A rapidez a gente pode manter para o classe 2, para o classe 1, que é fazer um estabilizador de braço, fazer um molde, fazer alguma coisa que não seja invasiva. E eu acho que isso a gente não perdeu. Tanto é que a Anvisa já deu autorização para essas empresas produzirem esses materiais. Se a gente olhar para os que estão pedindo classe 1 e 2, já está tudo lá autorizado na Anvisa. Tem um monte já, não tudo, mas já tem bastante gente que já recebeu autorização. O que está esperando é classe 3 e 4, a gente está falando de implante, né? Esses ainda a gente estamos entendendo quem é que vai poder fazer isso. E eu confesso que eu fiquei bem, assim, orgulhosa até, assim, achei muito legal que a Anvisa foi rápida em falar, gente, calma, a gente está falando de implante. Isso aqui, basicamente, a gente está falando de implante. Não vamos deixar essa bagunça aqui, não. A gente tem que ficar feliz disso estar regulado. Porque a gente, como CME, todo mundo aqui sabe, e até a CCIH sabe disso bem também, a gente recebe os pedidos mais esdrúxulos, a gente sempre recebeu, né? Essas coisas malucas, assim, a gente sempre recebe. Quando a gente tem a Anvisa do nosso lado, fica mais fácil, né? Embora tenha sido difícil no começo da 15, muitas coisas facilitaram, dizendo assim, olha, eu não posso,
a lei não deixa eu fazer, sabe? Eu nem preciso discutir, porque é lei, né, gente? Tá Lígia, mutada. tá fechada, Lígia. Tô igual você, ele. Eu falei, tem uma coisa interessante, né? Acho que não é barrar a tecnologia, não é se pôr contra, né, o uso das impressoras. Tem uma infinidade, né, de recursos, de materiais que a gente pode, sim, se beneficiar e de forma otimizada, né? Que acho que esse é o objetivo. Mas um ponto que não deve vir à frente da tecnologia é a qualidade de segurança do paciente, né? Não faria sentido, né, a gente seguir uma RDC, a gente trabalhar metas internacionais de segurança e agora a gente ser tomado pela tecnologia e não ser consciente, né, nesse uso. Então, acho que temos a possibilidade de fazer bom uso da tecnologia. Então, acho que esse é o ponto, né? Então, quando a gente evoluir para esses materiais mais complexos, que as empresas e esses recursos sigam as mesmas regras que todos devem seguir pensando em segurança do paciente, em prevenção e controle de infecção, né? Então, acho que a gente tem que olhar para isso. Eu queria trazer uma reflexão para a gente. Será que a gente não poderia encarar esses moldes e implantes feitos in-house dentro de um contexto de pesquisa clínica com aprovação do CEP e para dar um respaldo maior em termos de legalidade e segurança para a instituição? Ou seja, o cirurgião nos procura com um molde in-house. E aí a gente fala, olha, a gente só pode aceitar isso dentro de um contexto de cirurgia experimental aprovado pelo CEP. Pode ser um parâmetro que a gente adote junto ao Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde, né? Ó, se foi aprovado pelo CEP com os critérios de qualidade e tal, né? É uma pesquisa clínica. O que vocês acham disso? Faz sentido? Nos ajudaria? Eli, achei ótima a sua colocação, sempre, né? Muito perspicaz você. Eu acho que é uma ótima ideia, principalmente porque eles têm aparecido muito, ao meu ver, me corrijam se eu estiver errada, para os hospitais escola, os universitários, os que têm pesquisa envolvida, que acabaram ganhando ou acabou aparecendo uma impressora para eles. Então, eu acho isso ótimo, principalmente se for estudar, né? Ó, sempre lembrando, né? Foi lá, colocou no porco, não vai voltar para o CME para a gente processar, porque eu não posso misturar com os meus materiais. Mas é na primeira vez, então acho que isso também a gente não pode esquecer disso, né? Isso tem que estar lá no comitê de ética também. Se é para a primeira vez, tudo bem, nas subsequentes aí o CME não pode processar esses materiais. Mas acho uma ideia excelente. Lembrando que, embora a RDC não fale dos ensaios clínicos, né? Ela não fale para eles, a quantidade de ISO e a STM que tem falando de material de impressão 3D em ensaio clínico é enorme. Mas assim, eu não sei nem quantos são muitos, tem vários. Então, eles já estão de uma certa maneira regulados, né? Eles já têm as boas práticas colocadas. O que a gente precisa fazer é garantir o nosso lado dentro do hospital só. E achei a sua ideia muito boa, assim. Vamos, então, ó, tem comitê de ética, passou, é para estudo, não vai lá aparecer no centro cirúrgico, ninguém vai colocar dentro do paciente, tudo bem. Bom. E outra coisa que eu fiquei pensando, né? Falou sobre peróxido de hidrogênio, né? A gente sabe todas as limitações do peróxido de hidrogênio, inclusive tem uma pergunta aqui sobre isso, né? De uma colega que colocou aqui no chat, agora eu perdi o nome dela, me perdoe, que ela colocou, mas peróxido de hidrogênio, justamente, né? Temperatura baixa temperatura, difusibilidade ruim. Pensaram em esterilizar esses moldes, implantes em ETO, que é padrão ouro em baixa temperatura?
Eli e pessoal, Kazuko, se eu estiver passando muito à sua frente, você puxa minha orelha, tá? É, eu acho que eu só posso aqui imaginar, tá? O óxido etileno, ele é ubíquo, né? Ele tá quase que em muitos lugares, não é só no Brasil que ele tem em muitos hospitais. Então eu imagino que, e eu fico até feliz com isso, na verdade, é sinal de que teve alguma consultoria com alguém de processamento. Esses estudos que estão sendo feitos, olhando para esses materiais, está pensando no que a gente tem disponível. Então, por exemplo, quando você olha, tem estudo publicado olhando o que a gente tem disponível, que é óxido de etileno, peróxido e gama, em raio gama. E é o que a gente tem disponível. Tudo bem, gama a gente não usa, sim, mas a maioria das coisas que a gente recebe descartáveis, a maioria hoje não, que hoje vai muito para óxido, mas grande parte do que a gente recebe como descartável, por exemplo, foi irradiado. Então, é um método muito utilizado. Então, eu imagino que se testem esses métodos de esterilização, porque eles são os métodos que a gente tem disponível. Essa parte de decidir, dentre esses, qual é o padrão ouro e eu vou escolher, é minha como processadora, é minha como gerente do CME. Sou eu que vou definir, olha, tudo bem, pode ir para peróxido, mas pode ir para óxido, eu vou escolher óxido, o óxido é padrão ouro. E isso tudo, a baixa temperatura, ela aparece com muita força, principalmente porque a tecnologia da manufatura aditiva hoje ainda está muito vinculada a plástico, e a plásticos que não aguentam temperatura elevada sem ter resposta. E o problema desses moldes, dessas próteses, é que elas não aceitam nem milímetros de alteração na fabricação. Porque pensa, ela é personalizada para ficar perfeita, para encaixar o todo encaixe. Então, assim, se ela tiver uma expansãozinha de 1 milímetro, ela altera tudo o que o cirurgião tinha programado. Então, por isso, usa-se muito baixa, tem muito teste, tem um monte de ensaio com baixa temperatura. Mas como eu disse na aula, assim, ao mesmo tempo, já estão sim testando o padrão ouro, que é vapor saturado sob pressão, já tem, da mesma maneira como já tem se falado que existem outros tipos de polivinila, né, outros tipos de plástico que aguentam calor, não se deformam com calor e são passíveis de serem usados nas impressoras 3D. Eu acho realmente o padrão ouro, né, para termo resistente ao autoclave, para termo sensível ao oxetileno, só que o mundo todo tem um grande preconceito com a toxicidade do oxetileno, que exige extensas pesquisas, que não basta só a cromatografia gasosa. Lembra daquele trabalho, acho que de mestrado do Rafa, né? Passou na cromatografia, mas foi reprovado na biotoxicidade. Então, ainda é muito forte a questão da possível toxicidade residual. E o que eu acho do peróxido? É aquela coisa fácil. Toda central tem, toda central tem, e ainda tem muito desconhecimento das limitações do peróxido. O peróxido é altamente reativo, né? Eu não sei se, bom, pelo menos os trabalhos que eu li, deu favorável a peróxido, mas peróxido, ele é altamente reativo e também ele tem uma péssima difusibilidade. Toxicidade pode acontecer no caso da, da eliminação do resíduo falhar, né? Por exemplo, eu já vi falha no catalisador que deveria ter decomposto o peróxido em H2IO e aparecer um pó branco em cima dos materiais. Então, eu acho que é por esse motivo o não encaminhamento do padrão ouro para termos sensíveis, que seria o oxetileno, e o peróxido. Raio gama aqui no Brasil a gente não tem acesso, né? Tem até empresas, a Embrahad,
que aceitaria, mas é que os trabalhos não são aqui do Brasil. Agora, a gente tem que divulgar cada vez mais que o peróxido tem muitas limitações. A gente tem um trabalho da Ana Tércia que mostrou muito isso para mim, e eu morro de medo. Não tem repetitividade quando usa consecutivamente, é sequestrado facilmente por tipo de embalagem, tipo do material, é altamente oxidante conforme matéria-prima. Eu não sei, acho que tem que divulgar mais que a segurança do peróxido não é igual à segurança do óxido etileno. Concordando com a professora Kazuko de que a facilidade faz com que os trabalhos acabem optando por isso, que é um método que está ali dentro do nosso CNE e muito mais prático e fácil do que enviar para fora, esperar o tempo de retorno. Por exemplo, nós recebemos 2 vezes por semana, então não é uma coisa rápida na nossa logística o envio para óxido de etileno. Mas eu queria só também lembrar do custo do peróxido, né? A gente tem um custo elevado nesse processamento, então acho que vale considerar também quando se toma a decisão. E aí, na esperança de termos estudos em breve com autoclave, né? Com esterilização a vapor, para esse tipo de material também. Mas já tem, viu? Já tem com vários materiais, já. Já tem alguma coisa. Eu fico muito feliz. As pessoas... 121, né, Camila? 121. E aí eu fico pensando, porque na nossa prática é 134, né? Como é que a gente também adequa a esta... Não, mas tem com 132, né? Que é a temperatura que os Estados Unidos considera. E aí, o que a gente costuma imaginar, e da minha prática, assim, vocês podem falar. Geralmente o que vai no 121, e ainda mais no 132, vai no 134. Porque ele fica no 121 20 minutos. Quando não fica mais, né? Tem gente que deixa meia hora. Tem ciclo, tem autoclave que é a meia hora. Já vi até mais, gente, de 121. Então, se a gente for pensar, eles se equivalem, eu digo, ao material resistir, tá? Então, eu sou bem otimista de material que vai a 121 e vai a 132, que ele também vá bem no 134. Um problema, né, Camila, é o tempo expandido na maioria das centrais. Estaria 134,3, mas por algum motivo, provavelmente é no momento da qualificação de desempenho, eu já vi 7 minutos. Aí a gente também não consegue responder se é seguro ou não em termos de manutenção da precisão desses materiais. Caso desculpa eu te interrompi? Não, é só deixar claro que 134,3 é mais do que suficiente, e fazendo o cálculo teórico de letalidade microbiana, ele é 19 vezes mais agressivo do que 121,15. As pessoas têm um medo de 3 minutos 134, mas se for no âmago da questão, ele é super seguro. A segurança é 19 vezes mais do que no cálculo do F0 do que 121,15. Eu acho que nós tivemos uma discussão extremamente positiva e a gente está chegando quase nos 5 minutos finais. Então, eu queria passar a bola para a professora Kazuko, para a professora Camila, pensando em mensagens importantes para a gente considerar, né? Nós temos aqui 45 pessoas conectadas, né, profissionais que têm a missão, né, de disseminar, né, essa informação, cada um no seu contexto. Então, eu queria passar para vocês para mensagens finais em relação à importância, à relevância desse tema e o que cada um deve estar alerta, né? Acho que a gente já falou muita coisa extremamente válida, importante e relevante, mas queria passar para vocês aí para as mensagens finais. Posso começar, Camila, ou quer começar? Bom, primeira coisa,
uma coisa muito legal, que é acessar as legislações atuais, né? O gestor da central de material tem que saber de cor salteado e destrinchado a 305. Outra coisa é discussão prévia institucional, porque, segundo o relato da Larissa, eu não sabia, mesmo os que são fabricados por empresas não deem a orientação para nós, a central de material. O que faremos em termos de fluxo de decisão, né? Outra coisa boa que eu ouvi risco 1, risco 2, risco 3, risco 4. Ele está na 751, que é a antiga 185, e que a gente também tem que levar em conta. Risco 1, risco 2, é outro risco, quer dizer, se for risco 3 ou 4, que ainda são muito poucos, graças a Deus, é um outro rigor quando considerado risco 1 e 2. Eu fiquei em dúvida, né? A Camila me ajuda, se for biomodelos em in-house, se a gente só pode aceitar se for risco 1 e 2. E se for risco 3 e 4, só de empresa. Eu não sei se essa síntese está certa, mas a Eli já está sinalizando com a cabeça que é assim. Bom, vamos lá, né? Enfermeiras central de material sempre corajosas, sempre enfrentando desafios e tem que ser por aí. E unidos venceremos, unidas venceremos, porque olha que precisa de união, viu? Porque essas horas, esses dilemas da prática não são fáceis de serem gerenciados. Obrigada, professora. A gente tem que caminhar sempre em sinergia, né? Acho que dessa forma a gente consegue, de fato, caminhar para uma assistência de excelência, que é o que todos nós, na nossa profissão, buscamos, né? Camila, antes de devolver para você, eu quero só fazer um comentário da Idalina, que é bem importante. Ela trouxe aqui que é muito difícil conseguir uma instrução de uso nos casos in-house. Que ela, na experiência dela, ela já fez contato com fabricantes da matéria-prima desse tipo de guia e vieram instruções como limpar com álcool, secar em ar ambiente e esterilizar em autoclave hospitalar. Ou seja, uma instrução que não faz nenhuma informação válida. Então, aí abro para comentários de todas vocês. Ô, Lígia, acho que a Idalina aí está falando dela fazer uma instrução, dela fazer um processamento de acordo com a instrução da matéria-prima, né? Exatamente. Se é in-house, ela vai fazer. No meu entendimento, a gente não pode fazer in-house, gente, nem classe 1 e 2. O que a 305 traz, Kazuko, é de acordo com a classe de risco, ou vai ser notificação, ou vai ser registro, é essa a diferença. Mas eu entendo que todos vão precisar ter alguma coisa. Não que impeça, nada que impeça um hospital, um consultório, né, uma clínica, de pedir um registro, de pedir uma anuência para fazer classe 1, classe 2, por exemplo. Eu não acho que seja tão difícil assim seguir as regras para fazer isso, né? Se já é uma clínica, então eu acredito nisso. A palavra in-house, ela não cabe para mim, né? Depois foi o que eu falei, né? Vale a gente discutir com a Anvisa isso. Mas pelo meu entendimento, a palavra in-house, ela tem que ser riscada do nosso vocabulário. Nada in-house pode ser feito para uso em paciente. Eu entendo que a responsabilidade... Qual é o ponto? É que a Anvisa vê quem faz esses dispositivos médicos, não é mesmo? Quem faz esses dispositivos médicos como fabricante. Então, é a mesma discussão do reuso. Quem reusa o material é refabricante. Aí a gente cai na questão do fabricante, que tem a questão de boas práticas de fabricação, de autorização de fabricação.
Então, eu entendo isso, eu entendo que esse é um dos pontos. E sabe que a Idalina falou essa questão dos instruções de uso? Há um tempo atrás, eu já estou acabando, tá? Você rápido. A gente fez, eu não lembro quem mais estava, Cadu, mas a gente fez uma revisão sobre cabo de laringo, cabo e lâmina de laringo. E aí, eu achei que era importante a gente incluir na revisão, acessar o manual do usuário, não é mesmo? O que o manual do usuário fala para a gente fazer com este equipamento maravilhoso? Era exatamente isso que vinha escrito: lave com álcool. Aí você fica assim, oi? Lave com álcool? Mas como assim lave com álcool? Então, assim, eu não duvido disso, essas informações são mesmo. Então, nós somos os detentores desse conhecimento, mas o que a gente tem que aproveitar, na minha opinião, sendo a minha palavra final, primeiro, mais uma vez, como CCIH e como CME, a gente precisa consumir a legislação que está posta para me proteger. Então, a primeira tarefa de hoje eu vou sentar e vou tentar entender a 305. Ela é muito para o fabricante? É, mas eu sou consumidor, eu preciso saber o que eu estou recebendo. E aí eu consigo me posicionar. Olha, você tem que me trazer as instruções de uso, junto com a 751, né, gente? Porque elas meio que se misturam. Então, olha, você precisa me trazer instruções de uso. Então, acho que é isso que é importante. Mais uma vez, a gente fala isso todas as vezes. Se instrumentalizar, estar preparado para o tsunami chegando. Boa noite, muito obrigada, gente. Eu adoro essas discussões com vocês. Nós que agradecemos, Camila. Eu quero, em nome da PC, agradecer cada uma de vocês. Tenho certeza que essa discussão ela será um divisor de águas na vida de muitos, e que a gente tenha mais oportunidade de discutir assuntos como esses, extremamente relevantes, necessários, até para que a gente possa se adiantar, né? Acho que a gente tem condições de fazer isso através da ciência, através do conhecimento, através das legislações. Acho que a gente tem que fazer bom uso de tudo isso. Então, agradeço mais uma vez, professora Kazuko, pelas discussões, pela apresentação. Agradeço também, Camila, obrigada por todo o conteúdo, pelos alertas, né, que foram trazidos aqui. Acho que a gente sai certamente com um olhar diferente, com as missões e as tarefas, né, para casa, para que a gente faça diferente isso, cada um no nosso contexto. Eu quero agradecer também, mais uma vez, a SOBEC, na figura da Larissa. Larissa, obrigada pelas contribuições, agradeço a SOBEC pela parceria que a gente tem, né, sempre, então é um prazer trabalhar em parceria com vocês. E agradeço todos os presentes, não presentes fisicamente, mas virtualmente. Acho que esses encontros, eles têm sido bastante enriquecedores, e nós, enquanto APC, a gente fica muito contente em conseguir alcançar diferentes locais, né, do Brasil, através do Debatendo com a APC. Eu não poderia também deixar de agradecer os nossos patrocinadores, né, que têm dado sustentação, né, para os nossos eventos. Então agradeço a todos os nossos patrocinadores e que sigamos, né, em algumas outras etapas para continuar essa discussão tão rica, e a gente sabe que há muito ainda para ser feito, né? Então, obrigada, Eli, passo para você para o fechamento. Foi um prazer estar com todas vocês nessa noite. Eu faço minhas palavras da Lígia. Foi realmente maravilhoso estar com vocês. Muito obrigado, Sobec. E desejo a todos vocês uma boa noite. Muito obrigada a todos os participantes e nos vemos no próximo Debatendo da PECI. Siga as nossas mídias sociais, tem muita informação boa lá. Essa aula vocês vão poder acessar pelo YouTube. Então, gente, participe, entre nas nossas mídias sociais, assista de novo para ter uma consolidação desse conhecimento, aproveitem ao máximo. Um beijo para vocês, boa noite para todos nós, até a próxima.